TV Capital, a imagem de Goiás. Leste. Mauro vai mostrar aqui, ó. Aqui é uma kitnet. Esta kitnet foi incendiada na madrugada desta segunda-feira. Aqui uma viatura do Corpo de Bombeiros. Pode mostrar aí, Mauro, o Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar por causa do incêndio. Quando eles estavam fazendo o trabalho de debelar este incêndio, acabaram descobrindo que haviam vítimas dentro desta kitnet. 2 pessoas morreram neste incêndio, ou são vítimas, a Rosimeire Bueno de Souza, de 33 anos de idade, e a Stephanie Bueno, de 15 anos de idade, mãe e filha. As 2 morreram não em função praticamente do incêndio. Por isso, está aqui a equipe da Delegacia de Homicídios, a doutora Adriana Ribeiro, que é a titular da Delegacia de Homicídios, a equipe dela, peritos também estão investigando a situação de crime ocorrido. Nós vamos conversar com a doutora Adriana Ribeiro, que é a delegada titular da Delegacia de Homicídios, que vai comandar esse trabalho de investigação aqui neste local onde ocorreram a morte das vítimas Rosimeire Bueno de Souza, de 33 anos de idade, e Stephanie Bueno, de 15 anos de idade. Antes da gente falar com a doutora Adriana, mostra ali, Mauro, aquelas garotas ali são colegas de escola da Stephanie Bueno e estão aqui já pedindo, inclusive, justiça. Isso por quê? Porque existe a suspeita de crime passional. Esta é a situação de momento aqui. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5 horas da manhã, apagou o incêndio e a polícia veio logo em seguida em função da situação em que os corpos das vítimas foram encontrados. E vamos saber então, com a doutora Adriana Ribeiro, que é titular da Delegacia de Homicídios, o que já se tem de apurado dessa situação aqui. Doutora Adriana, o que a polícia já conseguiu apurar dessa situação envolvendo este incêndio e as vítimas, a Rosimeire e a Stephanie? Bom, segundo o levantamento aqui que a gente pegou até com a Polícia Militar, né, que foi acionada também pelo Corpo de Bombeiro, as vítimas foram encontradas mortas, né, parcialmente queimadas, principalmente a mãe que estava aqui dentro, e a filha já foi encontrada no fundo. E pela dinâmica do crime, a gente supõe que talvez elas tenham sido mortas espancadas. Ainda depende, a perícia ainda está ocorrendo ainda, nós ainda não terminamos de fazer todo o levantamento. Há nomes de alguns suspeitos que podem ter sido feito esse fato, mas vamos esperar o que a perícia aqui nos diz a respeito mesmo da dinâmica. Doutora, com relação à situação em que os corpos foram encontrados, há também a possibilidade de terem sido violentadas sexualmente? Há indícios, sim, de violência sexual, já que as vítimas, elas estão parcialmente nuas, né? A menina lá atrás, ela está sem calcinha, só com a blusa a parte de cima. A gente lida ainda com esse tipo de crime. Doutora, com relação à situação aqui, a senhora disse que já existem nomes de suspeitos e mais vizinhos estão afirmando que esse crime pode ter ocorrido na noite ou na madrugada de sábado para domingo e esta noite ou esta madrugada teria voltado aqui para provocar o incêndio? Todas as hipóteses estão sendo levantadas, essa seria mais uma. Agora, a gente depende, sim, de ouvir as testemunhas, né? Levantar todos os dados mesmo, com muita firmeza, para a gente poder levantar mais ou menos o horário do fato. O certo é que nós estamos em diligências, já tem equipes tanto da PM quanto da Polícia Civil fazendo as investigações. E como o Mauro mostrou há pouco, mais à distância, aqui estão alguns colegas de escola da Stephanie Bueno, que estudavam com ela. Ela fazia o 9º ano do ensino médio. Deixa eu saber aqui como é que era, da Caroline Messias, como é que era o comportamento da Stephanie na escola, com vocês, colegas dela? Ela era uma adolescente normal, né? Não tinha nada de reclamar dela, carismática, simpática, sempre. O que vocês podem relatar com relação ao comportamento dela em casa, com a família, de uma maneira geral? Ela tinha conflitos familiares, problemas?
Assim, nada que ela falasse pra gente, né? Mas só alguns casos, né, da mãe dela, assim, de briga com a mãe dela, né? Da mãe dela bater nela, assim, mas coisa normal, assim, sabe? De família mesmo. E com relação a namorados, ela era uma menina que tinha seus namoradinhos, como é que era? Ficava, né, com alguns meninos, assim, mais normal, mas namorado ela não tinha. Você alguma vez viu ela relatar algum problema envolvendo o marido da mãe dela, padrasto, o pai? Assim, o que o pessoal falaram pra gente, né, foi que o marido da mãe dela tinha separado dela, né, aí só isso, que tinha separado ela e a mãe dela namorou com outro cara depois disso. Aqui é a dona Maria Conceição, que é tia da Rosimeire. Dona Maria, que situação encontrar a sobrinha da senhora, duas sobrinhas na verdade, porque a Stephanie também, numa situação como essa? É horrível. Você só vê falar na violência, só vê falar em violência, é morte, se perder o controle, sabe? Eu acho que a nossa justiça é muito falha, as nossas leis precisam ser revistas, tem que mudar alguma coisa, o bandido precisa passar a ter medo. Enquanto ele não tiver medo, isso aí vai ser rotina, é uma rotina. Goiânia já virou uma rotina, morte, violência sexual. Como é que era o comportamento da Rosimeire, das filhas? Ela tinha, além da Stephanie... Mãe excelente, uma mãe cuidadosa, preocupada, dedicada. Ela era mãe e pai mesmo. Ela cuidava da filha, ela sempre cuidou. Tanto pode perguntar a qualquer vizinho, tudo, ela era mãe presente, rígida. Há quanto tempo ela estava separada do marido? Ela teve um relacionamento, teve a Lohane e depois teve a Stephanie, mas ela não morou assim, não. Ela morava em Professor Jamil, depois veio para Goiânia, morou comigo muitos anos aqui próximo ao Bretas. A gente tinha uma amizade muito grande, assim. E a Lohane era como se fosse uma filha para mim, porque ela tinha assim, um respeito, obedecia. Tanto é que ela morou muito tempo comigo, eu tirei ela, levei para lá, falava, Rosmora, muda do Crimeia, lá tão violento. Mas ela... Com relação à suspeita da polícia de crime passional, o que a senhora acha que isso tem algum fundamento? Olha, o pessoal fala que ouviu ela discutindo, falando em dinheiro, mas eu não sei. Ela me disse que tinha comprado uma casinha lá no Urias Magalhães e que ia comprar um carro, mas eu não sei se ela tinha esse dinheiro. Ela era uma menina inteligente, se ela tinha dinheiro, estava no banco. Não estava aqui dentro de casa, estava no banco o dinheiro dela. Então, eu não sei hoje. E se mataram elas, é alguém conhecido, né? Alguém que conhece. Não mataria, não. Roubaria e ia embora, mas mataram, né? Diz que a Stephanie está nua, uma violentada. Então, não sei não. Aqui a gente pode observar o estrago que ficou, pelo menos neste primeiro cômodo do imóvel após o incêndio. Eu estou ao lado do perito criminal Hugo Martins, que vai falar para a gente o que foi encontrado aqui de indícios desse crime. Temos duas vítimas do sexo feminino. A princípio foi passado como sendo um local de incêndio, mas nós constatamos que o incêndio não foi propriamente a causa da morte, né? As vítimas elas foram mortas inicialmente, numa delas há sinais de arma branca, provável faca, e posteriormente ao fato foi colocado fogo num dos cômodos onde se encontrava uma das vítimas, provavelmente para ocultar o cadáver, para dificultar a identificação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas trata-se de um duplo homicídio. Que tipo de indícios vocês encontraram no trabalho aqui que possa auxiliar o trabalho para a elucidação desse crime? E qual o estado dos corpos em termos de rigidez para se ter uma noção de que o crime possa ter ocorrido na madrugada de sábado para domingo ou mesmo junto com o incêndio? Bom, as evidências que a gente levantou são... As vítimas estavam sem parte das vestimentas, então pode ser que tenha havido violência sexual. Com relação ao tempo de morte, a rigidez já estava instalada, então é possível que tenha sido na madrugada pode ter sido até na madrugada de sábado para domingo mesmo. Mas tudo ainda tem que ser analisado com calma, tem que ser feitos os exames necroscópicos e em contato aí com a investigação do delegado para montar esse quebra-cabeça, né? Aí tem muita gente que é contra a pena de morte. Muita gente é contra a pena de morte. Nessa situação, o cara estupra, não satisfeito, mata
Aí, pelo que tudo indica, ele cometeu o crime em um dia, aí alguém deve ter dito para ele, esconda as evidências, algo que não te comprometa. Aí o cara vai e coloca incêndio na casa. Aí, ou seja, crime frio, premeditado, requintes de crueldade e ainda elimina pistas. Você quer uma pena de morte mais cruel do que essa? A pessoa morre sem dignidade, é estuprada. Aí o pessoal fala assim, pena de morte? Pena de morte dá dignidade, porque a pessoa morre com uma injeção letal, ela não é violentada, ela não é incendiada, ela não é humilhada. Aí tem gente que fala, como é que você pega uma pessoa que comete um crime desse e reeduca essa pessoa para colocar essa pessoa para conviver com a gente? Vamos recapitular, né? Primeiro, estupra mãe e filha. Mata mãe e filha. Depois volta no outro dia para colocar fogo na casa. E se isso, agora é o que eu sempre digo, né? A pena de morte está nas mãos desses caras. Eles julgam, condenam, executam. E o desabafo, eu só queria o desabafo da tia, porque muita coisa que ela fala é o que eu tenho dito aqui sempre. Eu conversei com uma pessoa esse final de semana, ela se mudou para Senador Canedo com medo da violência. Nós estamos nos trancando dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, né, não saímos mais de casa, não vamos a lugares nenhum, temos horários, toque de recolher, né? A hora que o sol se põe, ficar na rua é um risco, ficar com a porta aberta, não ter grade, nossos filhos na rua, nossas esposas trabalhando, a gente pedindo a Deus para que Deus proteja as pessoas. Não é que a polícia não faz o trabalho dela. Um cara igual a esse, ou esses caras, o que vai acontecer com eles? Se forem presos, não vão ficar na cadeia. E eu pergunto, por mais tempo que esses caras fiquem na cadeia, será que eles vão consertar? Porque o cara vai, estupra a mãe, estupra a filha, mata as duas, volta no outro dia para colocar fogo na casa. Tem recuperação, senhor Mauro, uma pessoa dessa? Tem. O senhor acha que o cara ficar preso lá, ele vai sair? Não, ele já entra, vai sair pior, não. Ele pode sair melhor, porque quando chegar lá na cadeia, bandido, ele não tem ética, mas tem código. Bandido não aceita isso. Até o pior bandido não aceita isso. Então, quando esses caras chegam na cadeia, eles são tratados da forma como tem que ser tratados. Porque aqui do lado de fora, tem um monte de gente que defende os direitos desses caras. Cadê olha a fala, eu acho que isso aí simboliza tudo que eu tenho dito e que eu tenho falado e que eu vou continuar falando sobre a questão da violência em Goiânia. Solta aí. Que situação encontrar a sobrinha da senhora, duas sobrinhas na verdade, porque a Stephanie também, numa situação como essa? É horrível. Você só vê falar na violência, só vê falar em violência, é morte, se perder o controle, sabe? Eu acho que a nossa justiça é muito falha, as nossas leis precisam ser revistas, tem que mudar alguma coisa, o bandido precisa passar a ter medo. Enquanto ele não tiver medo, isso aí vai ser rotina, é uma rotina. Goiânia já virou uma rotina, morte, violência sexual. Como é que era o comportamento da Rosimeire, das filhas? Ela tinha, além da... Bom, eu acho que ela faz o que ela disse, ela não é jornalista, ela não é repórter, ela não é nada, é uma pessoa que é vítima da violência. Então, isso aí é um grito de socorro. Temos que mudar as leis. Volto a dizer, esse cara, se for condenado, não fica mais do que 5 anos na cadeia e sai prontinho para matar de novo. E, não sei por que cargas d'água, nada se muda nesse país. Aí eu falo sobre a questão da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, faz a parte dele. A delegada faz o inquérito, bem feito, remete para o Ministério Público faz a denúncia, aí o juiz condena o cara, só que a lei é frouxa. É frouxa. O cara é o primeiro crime que ele cometeu, então já diminui alguma coisa. O cara tem residência fixa, já diminui.
o cara agiu sob forte comoção, porque antigamente, para quem não sabe, antigamente quando a mulher traía o homem matava a mulher e o advogado falava que ele matou em defesa da, como é que é, gente? Da honra. Então o cara era traído, ele podia matar a mulher e era absolvido, porque ele agiu em defesa da honra. Olha que mundo que a gente está chegando. E tem advogado que ainda usa isso, né, para tirar bandido da cadeia. Então, são tantas coisas que a lei favorece. O cara pode ser trabalhador, pode ser réu primário, pode ser o que for. Isso foi um crime muito bem arquitetado, muito bem planejado. Aí vem aquelas coisas que eu não gosto. Não vai faltar advogado para defender esse cara. Se por acaso ele não tiver advogado, o Estado dá. Vai para a cadeia, vai ter comida, bebida, banho de sol, tudo. E vai ter segurança, coisa que a gente não tem aqui. E nós estamos contando corpos. Até hoje, nós não temos notícia daquela chacina que aconteceu, quando eu falei da violência, há algum tempo atrás, onde uma menina de 4 anos foi morta, porque provavelmente ela reconheceria o autor do crime. Então, os crimes vão acontecendo, a polícia vai trabalhando, o judiciário vai fazendo o trabalho dele e a lei vai soltando. Aí alguém perde a paciência e começa a fazer justiça com as próprias mãos. Porque não tem outro caminho. Um cara desse, tem a opinião do seu Mauro ali, a sua opinião, Sérgio, um cara desse tem recuperação? Não tem. Vai para a cadeia, fica 3, 4, 5 anos, volta, continua matando. Vai para a cadeia, fica pior? Não fica pior não. Porque ele já entrou do pior jeito que podia entrar. Frio, calculista, sanguinário e ainda com uma coisa fundamental, né? Eliminou todas as provas para que a polícia não pudesse chegar até ele. Se isso não for crime premeditado, o que é? E nós do lado de cá, rezando para que nós não sejamos a próxima vítima, porque do jeito que está, não tem como a gente fazer nada além de rezar. Porque se a gente fala, não reage que o bandido mata. Não faz isso por causa daquilo. Se a população se junta e lincha um cara desse, aí vão processar o cidadão de bem porque ele fez justiça. E quem faz justiça nesse país? Quem é que vai fazer? TV Capital, a imagem de Goiás.